Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. E cadê o... Está aqui. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Vamos divulgar o conhecimento. Conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. O tema da nossa aula de hoje é esclarecimento e barbárie. Nós vamos estudar a escola de Frankfurt. E quando nós falamos de esclarecimento, de racionalidade, nós vamos reportar o conhecimento e a filosofia de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant e também dos iluministas em geral. Porque, como o iluminismo desenvolveu a tese, os iluministas em geral, eles acreditavam que a racionalidade iam levar o ser humano ao bem-estar e ao progresso. Isso desde Kant, né? Desde Kant até os iluministas, que o ser humano iria atingir o grau de racionalidade, ia ser felizes, iam ser pessoas realizadas. Os iluministas afirmavam que o avanço da racionalidade levaria necessariamente a um avanço social e um avanço moral de toda a humanidade. Ou seja, à medida que desenvolve a racionalidade, o ser humano se desenvolve moralmente e desenvolve também socialmente. Os iluministas acreditavam, tinha essa crença no progresso científico e que a racionalidade iria levar o ser humano ao bem-estar e à felicidade. Portanto, quanto mais racionalidade, muito mais bem-estar, mais felicidade e mais realização existencial. Inclusive, o pai do positivismo, Auguste Comte, acreditava assim que a ciência era o grau mais elevado, né, na hierarquia do conhecimento humano. E aí aparecem os pensadores da escola de Frankfurt, que é a base dessa nossa aula de hoje. E os filósofos da escola de Frankfurt, eles vão produzir uma obra, principalmente Horkheim e Adorno, uma obra em 1947, né? Aí nós estamos pós Segunda Guerra Mundial. Eles vão escrever essa obra chamada Dialética do Esclarecimento, no qual eles vão analisar a sociedade e esse contexto histórico. Então, grandes pensadores da escola de Frankfurt. Os grandes pensadores da escola de Frankfurt, dentre tantos que nós podemos citar, nós vamos destacar o Max Horkheimer, que foi um filósofo, um sociólogo alemão, um dos diretores, o principal diretor da escola de Frankfurt, e também Theodor Adorno. Adorno foi um filósofo, sociólogo e músico alemão. E juntos, Adorno e Horkheimer produziram, né, cunhou esse termo, construiu esse termo indústria cultural, que está muito presente nesse livro, A Dialética do Esclarecimento. E os filósofos da escola de Frankfurt vão criar a teoria crítica. O que é a teoria crítica? É a análise crítica do iluminismo, que acreditava no progresso da razão e da ciência. Também a teoria crítica vai analisar o capitalismo e a revolução industrial. Os filósofos, os pensadores, os sociólogos da escola de Frankfurt, eles vão usar como arcabouço o pensamento de Karl Marx, que a princípio eles são marxistas, né, mas eles não se restringem ao pensamento marxista. Também vão pegar um suporte de Nietzsche e da psicanálise de Freud. E nós entendemos, pela análise da escola de Frankfurt, que o ideal iluminista fracassou. E aí você tem os regimes totalitários de Stalin, o nazismo de Hitler, e você tem o fascismo de Mussolini. Além disso, junto com esse rol, né, de crises de paradigmas, você tem o Holocausto. O Holocausto, o extermínio que os nazistas impetraram contra o povo judeu. E o século XX vivenciou a barbárie do Holocausto judeu e o avanço do capitalismo a ponto de chegar a uma sociedade extremamente desigual. E você tem aí, além disso, juntando todos esses fatores, você tem as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Algo importante que você precisa saber é que a aliança de governos totalitários com grandes produtores de alta tecnologia criou uma indústria da morte, a racionalidade, o progresso sendo usado para matar pessoas. E essa tecnologia, essa racionalidade está a serviço daqueles que são aqueles que perpetram a morte. Hitler, Mussolini, tá? E todos os ditadores e fascistas que a história produziu e tem produzido até os nossos dias. Então, a tecnologia estava a serviço da morte, a serviço da aniquilação do ser humano. O conhecimento que deveria levar o ser humano ao progresso, à evolução, agora
transformou-se numa razão instrumental, uma razão assassina que destrói o ser humano, que aniquila o ser humano. Então aí nós entramos nesse conceito, né, que a Escola de Frankfurt está analisando, que é a razão instrumental, que é a razão do iluminismo. A razão do iluminismo, essa ideia de racionalidade que o iluminismo trouxe, né, no seu germe. E o que é essa razão instrumental? É a plena utilização técnica da razão, sem uma reflexão prévia, fazendo da capacidade racional um mero instrumento para render lucros. Ou seja, a racionalidade não está a serviço do ser humano, mas está a serviço da classe dominante, dos dominadores, dos regimes totalitários, daqueles que estão perpetrando o mal contra a humanidade. E aí você tem, né, os discursos do Hitler usando os meios de comunicação para alienar, para manipular o povo e dominar as mentes. A razão instrumental, ela está sendo usada e foi usada, está sendo usada nos dias de hoje e foi usada como uma dominação política, sim. Foi como uma dominação política para a elite, né? Serve aí como instrumento para a elite dominar o mundo. E aí, a Escola Frankfurt propõe essa teoria crítica, né? Como uma reflexão sobre os meios finalidade do conhecimento. O que a teoria crítica está propondo? Refletir sobre os meios de produzir conhecimento e a finalidade do conhecimento. Exemplos, vamos pegar exemplos dos dias de hoje. Tá? A ciência não é neutra. Tá? Não existe neutralidade científica. Hoje nós estamos numa luta constante para ver quem produz a vacina. Políticos estão envolvidos, empresas estão envolvidos, né? Mega empresários estão envolvidos nessa produção dessa vacina. E nós usamos o nosso senso crítico, o nosso discernimento, o nosso bom senso para fazer as nossas análises. E por isso é importante, num tempo como esse, no qual o vírus, que é uma questão científica, vira também uma questão política. E você precisa analisar todas as informações que chegam até você. Bom, a razão instrumental, que isso é uma coisa importante para nós nos atentarmos, né? Para manter a ordem econômica capitalista e a ideologia de que a sociedade está avançando, seria necessário um forte aliado, que é a mídia. A mídia serve aos interesses da classe dominante. Portanto, quem está no poder é dono da verdade, porque a verdade agora não é um fato, a verdade agora não é o encontro da minha razão com a realidade. Agora, a verdade é a produção das narrativas que mostram o que é verdade e o que não é verdade. E a indústria cultural vai tratar todos os espectadores como uma massa, anulando assim a minha e a sua individualidade. E essa indústria cultural supõe que todos são iguais e querem a mesma coisa. Todos têm o mesmo sonho, todos têm os mesmos desejos, todos têm o mesmo projeto de vida. Então a razão instrumental, ela vai manipular o gosto, criando gostos, criando ideias que sejam a mesma para todos. Tá? Então a indústria cultural é um modo de fazer cultura a partir da lógica de produção industrial, com a finalidade de obter lucro. E por isso é padronizado os bens culturais, ou seja, é nivelado por baixo, né? Todos agora têm os mesmos desejos, os mesmos anseios, né? Todos vivem aí essa questão da padronização do gosto através do marketing que seduz o público, né? Que aliena o público e massifica a nossa individualidade, massifica o nosso ser, transforma todos os seres humanos em apenas o quê? Em apenas clientes, consumidores e consumidores alienados. Então, a massificação cultural, ela transforma a cultura em mercadoria. É isso que está acontecendo na nossa sociedade. Então, tudo é produto de mercado e o ser humano virou também um produto de mercado. Bom, pessoal, essa é a nossa reflexão sobre civilização e barbárie, sobre razão instrumental, sobre Escola de Frankfurt. Eu quero dizer para você que conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Quero te convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Não se deixe levar pelas ideologias presentes. Você é livre para pensar, você é livre para questionar. E filosofia nos leva a questionar a realidade, questionar nossos próprios pensamentos. Ok? Um grande abraço para você, até a próxima aula.